Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer. Quem nunca acordou de madrugada quando criança e disse: "Mãe!" E aquele anjo da guarda chegou para nos proteger, nos acalentar e nos dar segurança. Mãe, uma palavra doce e maravilhosa. Por esse motivo, o Mandou Bem de hoje é especial para você, mãe, para você, mulher, que hoje comemora o Dia das Mães. E nós vamos começar conversando com Nath Oliveira, que é uma mãe empreendedora e que sabe fazer acontecer. Nath, muito obrigado por participar do nosso programa mais uma vez, né, Nath? Gisele, obrigada a você. E muito bonitas suas palavras. Nath, como é ser mãe numa pandemia? Ser mãe é uma coisa maravilhosa, mas na pandemia que ninguém estava acostumado, como é ser mãe nesse período? Jussier, como é ser mãe nessa pandemia? Não é fácil. Não é fácil porque uma criança exige muito da gente, né? Então, ali, quando pelo menos ela está na escola, a gente meio que consegue trabalhar um pouco, assimilar um pouco as coisas. Mas ser mãe na pandemia também nos trouxe mais a proximidade com os nossos filhos, com o meu filho, no meu caso. Não é fácil, mas a pandemia me ensinou a conhecer mais o meu bem. Que é bem o nome dele, Que é né? bem o nome dele. Então, a relação entre você e bem se aproximou, teve uma proximidade maior em função da pandemia. Então, a pandemia também serviu para juntar as pessoas, né? Sim, a família, eu acho que estava um pouco meio que perdida. Então, a pandemia nos obrigou, né, a ficar mais em casa. Então, eu acho que com esse ficar mais em casa, a gente começou a conhecer, a entender mais por que a criança chora, por que a criança isso, por que aquilo. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente fica louca em casa com aquela criança 24 horas. Mãe isso, mãe aquilo. E chega a fase do porquê, mas por quê, mas por quê, mas por que essa pandemia, Senhor? Mas... Qual é a maior dificuldade desse se virar nos 30 para você? José, a maior dificuldade para mim é porque eu, como mãe, mulher, empreendedora, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do bem, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar da minha família. Porque a gente, mulher, acaba que tem que cuidar de tudo. Como é que você, por exemplo, vocês mulheres, passam a noite acordadas muitas vezes, a criança, o filho chora, o filho adoeceu e vocês ficam com a antena, parece que o sexto, sétimo, 10º sentido, porque basta o menino fazer, vocês já estão do lado. E no outro dia vocês têm disposição para trabalhar, bonita, maravilhosa, num emprego que você tem que atender o público muitas vezes. Como é que vocês conseguem conciliar isso? É o amor de mãe que dá essa energia ou porque vocês são seres super dotadas de um poder que a gente não conhece, os homens? Jussi, na verdade, nós somos supermans, supergirls, na verdade. Chique demais. Jussi, então, a gente já nasce assim, Deus nos fez assim, porque não é fácil. Eu acho que quando a gente se torna mãe, o sono não é mais o mesmo, como a vida não é mais a mesma. Às vezes a criança nem está chorando, mas a gente escuta ela chorando. Né? Ou então assim, a gente está dormindo e vai acordar, e quando a gente chega lá está dormindo, mas daqui a pouco acorda, a gente sempre tem esse sexto sobressalto, sentido. Né? Então assim, Deus, eu creio, tenho certeza que Ele nos capacitou
para tudo que a gente iria enfrentar. Você tem mãe ainda viva? Tenho minha mãe viva. Então, mande um texto para ela, faça uma homenagem para sua mãe. A mãe, a gente tá longe, eu sou lá do interior da Bahia, gente, então a minha mãe tá lá na Bahia. Mas eu queria agradecer a senhora por ser a minha mãe. A senhora é maravilhosa. Obrigada por todas as noites de sono perdidas também comigo. Obrigada por tanto trabalhar, obrigada pela educação. Obrigada só pela senhora existir. Isso para mim já basta. Gente, é assim. O programa Dia das Mães, nós também temos empreendedores, patrocinadores que também têm mães, como o Pode Crer Açaí lá na Cidade da Esperança, que são 2 executivos que também estão homenageando as suas mães, que também fazem parte da família do programa Mandou Bem. Um grande abraço para o pessoal do Pode Crer Açaí lá na Cidade da Esperança e também Márcio da Rayobat Bateria, na Bernardo Vieira, que é também nosso patrocinador. Também um abraço para vocês, empreendedores que têm suas mães também. Nath, muito obrigado pela sua participação, pela sua história e pelo amor de mãe. Obrigada a você, muito obrigado. José. Vanessa Marques, odontopediatra, mãe, esposa, dona de casa e gestora de um próprio consultório. Como é que é ser mãe com tantas atribuições? É um verdadeiro desafio, é se reinventar todos os dias, é conseguir, por mais que a gente planeja ali aquela semana direitinho, mas com 2 filhas, cada uma com a sua personalidade, cada um com a sua idade, tem os contratempos do dia a dia, a gente vai se reinventando e um dia de cada vez a gente chega lá. Você é odontopediatra, então é mais fácil você cuidar de crianças porque começa em casa. Sim, começa em casa, já vem, a maternidade já traz essa facilidade em conviver com criança, né? De conhecer um pouquinho melhor as crianças. E a gente conhece que cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeitinho, e a gente vai ali devagarzinho até conquistar cada criança. Ajuda muito a maternidade. O incrível é que você tem 2 filhas, né? 2. E personalidades completamente diferentes. Totalmente diferente. Então, assim, quem é mãe de primeira viagem, que pensa que vai ter um segundo filho e vai saber de tudo, não é assim. Não é assim. Eu pensava que ia ser assim, mas eu sempre falo como é interessante. A gente já é mãe e quando é mãe pela segunda vez, a gente pensa, como é que eu não sei disso ainda? Né? Eu já fui mãe, então, assim, mas é cada uma do seu jeitinho mesmo e a gente vai aprendendo todos os dias. Então, você casou e sabe que você também é filha, claro, né? Qual é a diferença de ser filha e o amor de ser de filha para mãe e o amor de mãe para filha? Então, quando a gente passa a ser mãe, a gente consegue entender as nossas mães. A gente pensa que entende quando não é mãe, mas a gente entende mesmo depois que se torna mãe. Então, aquela coisa de, você não é todo mundo, você vai, mãe, todo mundo vai, mas você não... Eu nunca imaginei que eu ia falar isso para minha filha. E hoje eu falo isso para minha filha. E lembro da mãe. E lembro da minha mãe. Então, assim, a gente entende direitinho como é ser mãe, né? Por que que a minha mãe fez aquilo comigo? A gente entende o porquê hoje. Tem mães que são mais flexíveis, tem outras que são mais rígidas. Na sua casa, é você ou é seu esposo que é médico, também da área de saúde, também, né? Que é mais rígido ou mais flexível? Não, eu sou um pouquinho mais rígida, mas assim, nós 2 somos muito flexíveis, então assim, o diálogo em primeiro lugar, ele é mais tranquilo. Você é mais... Eu já sou mais você assim, mais rígida, né? Um pouquinho mais, mas assim, eu sempre dou abertura, a de 5 anos já tem um certo entendimento, então ela já consegue questionar algumas coisas, entender algumas coisas, então o diálogo vem em primeiro lugar. Eu não chego falando não pode porque não pode, não pode por isso e faço ela entender o porquê, né? Nessa pandemia que todo mundo está enfrentando e as mães também, como é conviver com 2 crianças, uma de 5 anos, que as crianças de 5 anos têm um chip da inteligência, é uma coisa sobrecomum, sobrenatural. Como é que você hoje consegue administrar tudo isso e nesse momento de tanto estresse, de tanta gente em casa, isolamento social, as crianças sem aula, como é que você consegue conciliar tudo isso? No início foi bem difícil, ano passado, que foram suspensas as aulas por muitos meses, né? Então eu tive que ficar em casa, parei os atendimentos, eu estava em casa o tempo todo, 24 horas com elas.
E meu esposo, por ser médico, não podia parar, então ele continuava indo, então era só nós 3 ali em casa. E eu tinha que me reinventar todos os dias, principalmente para a mais velha, que tem 5 anos, ela já entende, ela já queria outras coisas, e eu tinha que trazer uma novidade para ela todo dia. Morando em apartamento, muito mais difícil de sair para brincar, para, né, gastar as energias. Então, eu tinha que realmente me inventar e tentar. Conversei muito com ela, expliquei o que era. Ela, na idade dela, ela entendeu da maneira, né, que seria possível ali naquele momento. E a outra foi mais difícil depois que começou a ressocialização, ainda da maneira que podia, né? Mas Mariana, que é a mais nova, ela não tinha nem 1 aninho ainda. E aí, quando a gente começou a poder sair um pouquinho, Mariana estranhava todo mundo, ela não ia no colo de ninguém, ela só queria eu ou Balduino, que era quem estava em contato direto com ela. Nem os avós dela, ela aceitava. Ela não tinha contato, né? Não tinha, então foi muito triste isso, foi muito difícil, até ela se ressocializar novamente. E agora, com essa segunda onda, veio, quando ela estava começando, aí ela regrediu de novo. Essas crianças vão sofrer muito, porque isso é uma base que nesse momento até os 7, né, que isso influencia lá na frente. Impacto. Porque você imagina o seguinte, chega, abraça os avós que ela não tem contato, daqui a pouco chega, daqui a pouco se afasta. Não Exatamente, é fácil, né? E o uso da máscara, né? Você como mãe e como filha, como é que você se coloca hoje? Por exemplo, hoje você tem 2 filhas, claro. Você tem quantas irmãs? Eu tenho 2 irmãos. Sim, mais você novos. é a única menina, então, mulher. Como é a relação, então, quando você, hoje, adulta, que você disse que conhece, agora eu consigo compreender mais a minha mãe. Mas antes disso, quando você era filha, geralmente as meninas são todas iguais, nunca compreendem a mãe? Não, assim, eu até que sempre tive uma relação boa com a minha mãe. Sim, mesmo tendo boa, mas assim, sempre tem um choquezinho, ou no discorda, né? Sempre tem aqueles atritos, sempre. Por mais que é aquela pessoa que eu sabia que estava sempre do meu lado, que era minha melhor amiga, mas de vez em quando tem aqueles atritos, né? Mas é aquele atrito naquela hora, daqui a pouco tá tudo bem, claro, o amor é o mesmo. Mas com a sua filha hoje? Então, eu já vejo também. A de 5 anos, ela já quando ela quer se impor, de vez em quando me peita. Quando ela quer se impor e quer me peitar, e gera esse atritozinho, mas depois tá tudo bem também. É uma repetição, né? É uma repetição. Olha, você é uma simpatia, por isso que as crianças são todas loucas por você como odontopediatra. Obrigada. Eu queria que você encerrasse o nosso primeiro bloco aqui com uma pequena mensagem para sua mãe ou para as mães do Brasil todas. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, dizer que aproveitem esse dia tão especial, né, que a gente tem a oportunidade, nem todas, mas da maneira que puder, de curtir ali seu filho, né, estar perto, viver esse momento tão feliz, da maneira que seja possível. E o Mandou Bem, mais uma vez agora, homenageando também Shirley, que é mãe do Credit Shirley, a nossa patrocinadora. Um abraço para você, Shirley, que tenha bons negócios e que tenha muita paz com seu filhinho. E o Mandou Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. A felicidade é algo que a gente procura todos os dias. Alguns acham difícil aplaudir, elogiar, reconhecer e ser feliz. No restaurante Pedacinho do Seridó, juntamos vários ingredientes para fazer uma culinária cheia de amor e afeto para você. Comida regional selecionada, sobremesa e suco grátis. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Venha ser feliz com a gente. Pedidos pelo telefone 84 99995 2171. As melhores opções de hambúrgueres gourmet da cidade você encontra aqui. Pode crer, seu lanche com gostinho irresistível. Temos pastéis, cachorros-quentes gourmet, coxinhas e batata frita. E para completar, temos deliciosos milkshakes e sucos. Funcionamos das 18 às 22h30. Rua Cajazeiras, número 2, Cidade da Esperança, Natal RN. Delivery www.podecrer.com ou telefone 987249982. Vem sentir este sabor. Pode crer. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break.
somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988 390136. Avenida Bernardo Vieira, 2908. Atenção, servidor do Estado, Prefeitura do Natal, aposentados e pensionistas do INSS, Forças Armadas e empresa privada. Precisando de dinheiro? Temos a solução. Sem consulta Serasa, aqui na Credit Shirley, sem burocracia e dinheiro rápido. Precisei, liguei e resolvi. Foi ótimo. Credit Shirley, você liga e a gente resolve. WhatsApp 849-8780-4734. E o Manda Bem está de volta, um programa especial Dia das Mães, e eu quero homenagear já inicialmente também a Giovana, proprietária do Pedacinho do Seridó, que é a nossa patrocinadora. Feliz Dia das Mães para você, Giovana, que fica lá em Ponta Negra, ali do lado do Praia Shopping. Então, vamos voltar à conversa e mais duas mães aqui agora, mãe e filha, né? Ou filha e mãe. Priscila e Virgínia Campos. Muito obrigado por participar do programa. E vou começar logo com a Priscila, que conversa bastante, né? Priscila, o que é ser mãe para você? Eu acho que ser mãe é superação. Todo dia a gente se supera, descobre que em Deus a gente sempre pode mais um pouquinho. Com certeza, superação. E ser filha? Ser filha é desafiante quando a gente é mãe, porque a gente vê como a nossa mãe é uma super mãe e como a gente precisa agora desempenhar o papel de ser boa mãe e ser boa filha também. Então, eu digo que é uma dupla responsabilidade. Agora que a gente tem noção do que é ser mãe, eu acho que a gente se cobra ainda mais para ser uma boa filha. E aí, Virgínia, e como é que é ser mãe e avó? É mãe duas vezes, né? Olha, a minha história de ser mãe é bem engraçada. Eu não queria ser mãe. Sério? Não. Eu fico até emocionada assim, de lembrar, porque eu não queria ser mãe. Eu casei e falava com meu marido, vamos ser felizes para sempre e pronto. Só que a minha mãe era uma mãe maravilhosa. Minha mãe ia comprar pão e me levava junto. Minha mãe era uma mãe maravilhosa. Você já é casada? Eu já casada e eu solteira, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. E a minha mãe amava ser mãe. E eu falava para minha mãe que eu não queria ter filho, que eu não gostava de criança. Nossa. Mãe, detesta criança. Aí todo mundo ria de mim, né? Meus irmãos, então, falavam, você vai ter 10 filhos. Eu, pelo amor de Deus, não. Eu não quero ser mãe. E eu casei, com 7 meses eu fiquei grávida. E aí meu cabelo começou a arrepiar. Falei, agora, Senhor. E agora eu sou mãe, já sou mãe. E aí eu tive Patrícia, que é a minha outra filha, mais velha do que ela. Mas a gravidez, assim, o nascimento, foi tudo legal, foi tudo tranquilo? Foi assim um susto, porque sinceramente não foi planejado. Sim. Mas quando ela nasceu, aí eu entendi a missão que Deus tinha dado para mim. Certo. Aí eu entendi que eu tinha que ser mãe para mim poder amar, porque ó, a gente só aprende a amar de verdade quando a gente é mãe. O amor realmente de mãe é quando é o amor incondicional, é o amor que realmente supera tudo. Então, esse amor de mãe é indescritível. Quando a minha barriga começou a crescer, que eu comecei a ver coisas lindas na rua, tudo eu queria comprar para o meu bebê. Para Patrícia. Para Patrícia. Mas enfim, nunca mais eu quero filho. Patrícia nasceu. Patrícia nunca nasceu. Mais quero menino. Patrícia nasceu. E aí eu tomava remédio e aquela coisa toda. E o marido queria ter filhos mais? Não. Também não? Não, também não. Mas enfim, Patrícia foi uma bênção na minha vida. Patrícia foi uma bênção na minha vida, uma criança maravilhosa, uma criança calma, uma criança que dormia muito bem, uma criança que comia bem, uma criança que não era doente. Deixava você dormir à noite? Deixava, eu dormia à noite. Então você não tem de que reclamar? Mas eu não queria, mas depois que ela nasceu, eu fiquei apaixonada. Sim, aí vamos fazer... Mas assim, fechei o assunto dizendo que não queria mais. Tá. E Priscila, como é que chegou? Priscila chegou numa hora em que eu fiquei mais louca ainda. Como assim? Eu fiquei doente, eu tomei remédio, fiquei muito doente. E aí, tipo, quando eu estava com... Patrícia estava com quase 10 anos, segurei 10 anos. São 10 anos de diferença. 10 anos de diferença.
Eu segurei. E aí eu fui ao médico, o médico falou, olha, você não vai poder mais tomar remédio não, você está com uma ferida enorme no útero e você não pode mais tomar remédio. Eu, tá bom. Parei de tomar, troquei o remédio, fiz um tratamento bem longo. Aí eu fiquei grávida de Priscila. Chegou. Olha, foi um susto, foi um susto. E foi a recuperação do... E foi um amor útero, né? maior. Olha, Maior do que o da eu diria que, para toda mãe que casa hoje que fala não quer filho, tenha filho, porque eu tive 2 filhas maravilhosas. Filhos, inclusive mais de um, porque esse negócio de ter só um filho tem que ter 2, 3. Isso, eu tenho 2 filhas maravilhosas e se não fosse Deus agir para mim e me dar as 2 filhas, eu não teria escolhido ser mãe, porque eu não queria ser mãe, eu não gostava de criança. Hoje em dia eu amo criança, eu amo os meus netos, ela sabe como é que eu sou agarrada com meus netos. Pri, e como é essa relação então dessa mãe tão presente, que é uma avó, segunda mãe, é quase uma irmã, conversa muito, fala, como é essa relação então? Eu digo... Mãe e filha ao mesmo tempo. Eu digo que a minha mãe é o socorro bem presente na tribulação. Porque se não fosse a minha mãe, se não fosse os meus pais, nós somos cariocas, né? E os meus pais moram aqui há 2 anos. E assim, eles vieram porque não me considero o motivo, né, dessa mudança, mas Deus agiu aí. Mas a vinda deles pra cá foi assim um enorme divisor de águas na minha maternidade. Porque na segunda gravidez eu tive descolamento de placenta, tive que ficar 15 dias na cama sem fazer nada, ali me recuperando para poder ter a gestação. E a minha mãe veio para cá, me ajudou junto com meu pai. Então, assim, o suporte que eles me dão me faz ser uma mãe com a consciência mais tranquila, sabendo que tem alguém ali para me dar o suporte. A maternidade é um presente de Deus para as mulheres, né? É demais. Então, quando você tem um outro ser dentro da barriga e começa a mexer, aqueles movimentos, a mãe, ela parece que fica em êxtase. E quando nasce, então, eu acho que o ato da amamentação é o ato mais próximo da mãe com o filho. É estar alimentando aquela criança no seio, deve ser uma sensação incrível para vocês. Primeiro, você, Virgínia, como era essa amamentação? Você também sentia isso? Maravilhosa, era um momento assim ímpar, né? É um momento maravilhoso. Acho que a mãe que não tem leite, acho que ela é meio triste, né? De não poder participar desse momento com o filho. No meu caso, eu tinha muito leite das 2 crianças, então fui uma gestante bem saudável. E elas também. Priscila, uma mensagem agora para as mães. Nós estamos no Dia das Mães, hoje, domingo. Uma mensagem para nossas mães, queridas mães que estão nos assistindo. Queridas mães, quando vocês acharem que vocês não aguentam mais, que vocês estão no limite, não esqueçam que Deus está com vocês. Antes mesmo de vocês sonharem com seus filhos, Deus sonhou em te dá-los. Então Ele está no controle de tudo. Você não poderia ser melhor para os seus filhos. Você é a melhor mãe do mundo. Muito obrigado a vocês, 2 mães, ou seja, mãe, vó, obrigada a você. Filhas. Que Obrigada. Deus ilumine a vocês, que continue essa jornada de muitos e muitos Amém. filhos também. Obrigada, Jussi. Ser mãe é ter seu ventre abençoado por Deus, com a incumbência de educar, ensinar, amar incondicionalmente, cuidar, zelar e se doar completamente. É ensinar o caminho certo a seguir. Só quem é mãe sabe exatamente o significado da maternidade, do brotar de uma nova vida. Meu Deus, o que seria do mundo se não fossem elas, que nos deram e continuarão dando tanto amor sem nada pedir em troca. Noites acordadas enquanto velava o nosso sono e mesmo assim ainda iriam trabalhar um dia de grande labuta. Hoje quero homenagear todas as mães, aquelas que já voltaram para a pátria espiritual e não se encontram mais aqui, e as que ainda estão, mesmo aquelas que já velhinhas e cansadas por tanta dedicação a todos nós. Feliz Dia das Mães! Aproveite ainda quando as tem. Muita paz para todas as famílias nesse dia tão especial. E a minha mãe, Terezinha Ramalho, eu quero desejar a você
inconsciente, numa vida vegetativa. Feliz Dia das Mães, minha mãe querida. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, na TV Tropical, Record TV. Feliz Dia das Mães! Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer.